Então, galera, a gente está continuando aqui a nossa jornada, né? A gente está partindo de Rio Branco para Senador Guiomar, Quinari, né? E a história de Quinari começa em 1930, né? Que era chamado Colocação Quinarizinho, né? E foram remanejadas mais ou menos 32 famílias, né? De nordestinos para povoar aí o município do Quinari, que na época não era chamado de município, né? Era um povoado. A ideia era criar um povoado, né, e depois se tornar uma vila e depois, né, crescer e se tornar uma cidade. E né, o Quinari é a primeira cidade depois de Rio Branco, né, rumo ao nosso destino, né? A gente tem que chegar na tríplice fronteira e a gente tem que chegar em Assis Brasil e de lá a gente segue para o Peru. Então, essa estrada aí que a gente está indo, ela foi construída em 1947, né? E em 1957, o povoado do Quinari, ele passou a se chamar Vila Grande Quinari. Grande Quinari era o nome do seringal, né? Aí se chamou Vila Grande Quinari. Vocês vão ver muito isso no Acre, porque antigamente o território acreano era dividido em seringais e colocações, né? Então, o seringal em Rio Branco era o seringal Santa Rita e seringal Santa Empresa e alguns mais 2 ou 3 seringais que formaram aí a cidade de Rio Branco, né? Então isso vocês vão ver bastante frequência, né? E aí depois se tornou os municípios, né? Os povoados, as vilas e os municípios, né? Por que é Quinari que o pessoal fala? Porque Quinari é o nome de uma árvore que tem aí em abundância, que é a árvore quina-quina. E aí esse nome, né, Senador Guiomar, foi em homenagem ao político, né, ao senador José Guiomar dos Santos, que levou a pauta, né, ele foi o principal relator para que o Acre passasse de território brasileiro para estado brasileiro. Isso foi uma ampla discussão que teve aqui no estado, né? Eu ainda não tinha nascido, mas a discussão era, uns eram a favor de o Acre se tornar um estado e outros não, porque como estado ele teria algumas obrigações e deveres, né? E mais burocracia, e como território mais liberdade. E alguns acham que sim, outros acham que não, né? E aí eu tô indo aí visitar, né? Fazer minha visita que eu sempre faço, né? Na paróquia da cidade. Essa paróquia aí é a paróquia Nossa Senhora das Graças. E agora eu vou aí dar uma olhada, né? Ver como é que é a paróquia da comunidade, fazer o meu devocional.
Então, né, galera, vamos continuar, né? Em 1970, né, ocorreu um negócio no Acre que foi o estado do Acre, né, incentivou a pecuária em todo o estado, o agronegócio, né? A década de 70 no Acre é marcada por um grande número de imigrações, principalmente do sudoeste do Brasil, né? E o Acre também ficou conhecido como paraíso dos fazendeiros, né? E em 1959, alguns anos antes, algumas famílias japonesas, né, tinham migrado para a cidade de Quinari e elas desenvolveram a cultura do amendoim. Elas cultivavam amendoim. Depois eu vou até voltar para mim ver se eu acho algum resquício da história sobre essas famílias japonesas. E o Quinari é levado a município em 1963, levado ao título de município, né, com o nome de Senador Guiomar. Então a gente vai para a próxima cidade aí, né, que é Capixaba, né? Capixaba, a história de Capixaba começa em 1962, com a implantação da Escola Estadual Argentina Pereira Feitosa pelo professor José Clóvis Raulino, né? E também a implantação da paróquia Santo Antônio, né? O povoado se desenvolveu em torno dessas duas instituições, né? Foi povoado por ex-seringueiros. Essa região aí era chamada de Vila Gavião, né? Que antes era o Seringal Gavião, né? E também o Seringal Salgado. E, como eu falei para vocês, em 1970 o pessoal imigraram, né? O pessoal do Sul imigraram para cá e veio um rapaz chamado Hélio Tessinari do Espírito Santo. E chegando aqui, ele fez uma serralheria e aí começou a desenvolver a indústria da madeireira aqui e foi chamando a família dele para cá e ajudou muito no desenvolvimento, no povoamento de Capixaba, né? Ele foi uma figura essencial e o pessoal conhecia muito por causa da serralheria dele. E teve uma votação, né, que o pessoal votaram com milho para Vila Santo Antônio e com feijão para Vila Capixaba. E aí o feijão ganhou e Capixaba foi elevado a município em 1992, certo? Aí agora a gente chegou no município aí de Assis Brasil, né? E aí essa região aí é chamada região da Tríplice Fronteira, porque o município de Assis Brasil ele faz fronteira com Peru e Bolívia. A cidade mais próxima aí de Assis Brasil é Inhapare, que é no Peru, que é um pouco antes da alfândega peruana, né? Caso você chegue e você ainda consegue andar um pouco sem passar pela alfândega aí pela cidade de Inhapare. E, né, também próximo à Bolívia, né, próximo à cidade de Pedro del Bolpebral, uma coisa assim, São Pedro de Bolpebral, na Bolívia. E, né, a história de Assis Brasil começa aí era o chamado antigo Seringal Paraguaçu, né? E ele foi desbravado em 1908, né, pelos irmãos Freires, que eram do Maranhão, Berlamino Freire, Durval Freire e Policarpo Freire. Em 1908 eles desbravaram aí, né, onde hoje é Assis Brasil, né? Em 1958 foi denominada Vila Assis Brasil em homenagem a Francisco de Assis Brasil, né? Um político e diplomata que ele participou aí das negociações aí, né, quando o Brasil, né, comprou, né, o estado do Acre comprou, entre aspas, tá? O estado do Acre aí da Bolívia, né? Ele trabalhou juntamente com o Barão do Rio Branco, né? E foi ele quem redigiu o Tratado de Petrópolis, certo? Então aí a cidade foi dada em homenagem a ele, né? Por que entre aspas? Porque, tipo assim,
o nosso maior herói, que foi Plácido de Castro, ele derrotou as forças bolivianas, né? Conseguiu derrotar as forças bolivianas, né? Lutou contra o exército boliviano e também contra o exército peruano por um tempo. E aí, para não se levar para isso, não se levar uma escalada de guerra, para que a Bolívia não se sentisse tão ofendida, o Brasil resolveu pagar aí uma quantia em dinheiro como se estivesse comprando, né? Mas na verdade foi tomado. Os acreanos tomaram, né? Na verdade a gente não tomou, digamos assim, a gente já vivia aqui, né? Não, a presença de bolivianos e peruanos era muito pouca e quem povoava a região eram os acreanos, mas o território era da Bolívia. E aí veio toda a história, né? Primeiro veio Galvez, né? Depois vieram a expedição dos poetas e por último veio, né, o excelentíssimo general Plácido de Castro, que levou a vitória, né? Trouxe a vitória, né, para os acreanos. E a gente venceu o exército boliviano com o exército de seringueiros, porque o exército que chegou aqui com o Plácido de Castro morreram todos, né, de doença, porque não se adaptaram ao clima. E ele saiu recrutando pelos seringais todos os homens e jovens que pudessem lutar, né? E também, né, não podemos esquecer que ele também conseguiu recrutar aí algumas tribos indígenas, né, que também ficou do lado dele, e assim levando até a vitória. E para não ficar uma coisa tão feia, né, assim, para Bolívia, para eles não se sentirem tão ofendidos, né, o Brasil resolveu, né, pagar uma quantia em dinheiro, que era para não levar, né, a uma guerra, porque provavelmente seria uma guerra entre Peru, Bolívia e Brasil, né? Provavelmente o Brasil sairia vitorioso, porque nessa época a gente tinha muita força, né? Nosso exército é enorme comparado ao exército deles, mas nunca se sabe, né? Uma guerra é uma guerra, nunca se sabe, nunca se sabe. Para evitar isso, né, a gente resolveu fazer aí o pagamento. E Assis Brasil foi elevado ao título de município em 1976, beleza? Uma notícia triste que aconteceu o seguinte: no Peru eles só aceitam a carteira de identidade. E aí eu não uso minha carteira de identidade faz muito tempo. E aí para você ter identidade, que é o único documento que a alfândega peruana aceita como documento. Eu não trouxe esse documento. E aí não é que eu não trouxe, eu perdi ele faz tempo. Aqui no Brasil eu só uso mais a minha CNH para fazer todo tipo de negócio, só me serve como documento. E aí é de 10 a 15 dias para chegar. Então eu tenho que retornar sábado para minha cidade. Então não vai ter como eu continuar, porque se eu passar sem esse documento eu posso ser preso, eles podem me deter lá no outro canto. E eu tenho um filho, né? Não posso ficar detido fora do país. Então, só fica para conhecimento de vocês. O único documento que o Peru aceita é carteira de identidade como documento, tá? Não com CNH não passa, com CPF não passa. Passar você pode até passar, como me orientaram, falaram que você pode chegar lá e pagar, né, para um policial para deixar para você passar. Esse tipo de coisa eles deixam passar, mas você não vai contar com a sorte, né? Principalmente eu que tenho um filho pequeno, então não vou arriscar, né, ficar preso no outro país. Né? Fiquei muito triste, fiquei muito chateado, né, porque eu queria fazer essa viagem, queria chegar lá, né, gravar e mostrar tudo para vocês, mas é isso. Mas eu vou das cidades que eu vim até aqui, eu vou voltar e vou passar em cada cidade e criar conteúdo para vocês, tá bom? Então, gente, essa aqui é a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Fica aqui em Assis, Brasil. Eu já cheguei e já tinha acabado a missa. Cheguei atrasado, mas eu vou deixar minha reza, né? E acabei me estendendo muito em Apare. Tive que pegar e cheguei atrasado aqui. Então, por hoje é isso. Se inscreve no canal, assina o sininho lá, ativa o sininho. E amanhã tem mais. Falou, boa noite.